Fala galera, eu sou Murilo Moreira, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Eu sou o Rafael Melo, sou fisioterapeuta e osteopata, clínico em dor e coluna. A gente está aqui no primeiro episódio do podcast Papo Sem Receita. A gente vai falar de saúde sem neura, sem mimimi, sem misticismo. Sem fórmula mágica, sem receitinha milagrosa. Sem comprimidinho, Rafa. Nada. Bom, a gente vai falar hoje bastante sobre saúde, treino, fortalecimento, prevenção de lesão, empreendedorismo e competição. E não tinha como começar melhor o podcast que trazer dois amigos. Dois caras que, para mim, são mais que amigos, são irmãos. Eu estou aqui com Armando Leste, o Armandão. Armando é um ícone aí da educação física na nossa região como um todo. Empreendedor. Para mim, um visionário. Trouxe o CrossFit para Ribeirão. O Du não sabe se isso é bom ou ruim. Na dúvida. Até hoje eu não sei. Competidor. Eu não sei nem mais do que ele é competidor, porque já foi fisiculturista, jiu-jitsu, powerlifting. Modelo. Modelo não. Não, né? Não chegou. Modelo não dá, né? A Latina ajuda. E crossfit de alto nível. E eu tô aqui com o Eduardo Franco, Duzão. Duzão, uma referência no treinamento aqui em Ribeirão Preto e na região. Pai de família, um cara empreendedor, dono da Procorpo, uma academia dele. Competidor de jiu-jitsu, black belt brabo. E antes de mais nada aí também, a gente queria agradecer de pronto, tal, vocês terem aceitado o convite. De bate-pronto. De bate-pronto. Mas Não nem precisou nem pestanejar. perguntar dia, nada. Muito obrigado aí. Começar com vocês aí é um prazer enorme pra gente aqui. Cara, sejam muito bem-vindos aí. Eu vou começar aqui com uma pergunta já básica, que os dois são do jiu-jitsu. Se sair na mão, e aí? Quem que ganha aqui, hein? Quem que leva Se essa sair daí, no hein? embate, quem que leva, hein? Olha, pra mim é fácil, porque o Armandão não tem mobilidade. É só arrancar a camiseta dele, aí já, entendeu? Acabou. Aí já não dá mais, entendeu? Já é. Agora com essas pernas de cavalo dele, então a chave de perna, não dá mais. Sabe que força e cardio a gente nunca perde, né? Então vai, só dá uma canseira nele que dá pra pegar o pescoço dele. Cara, eu vou numa outra linha. Eu acho que eu tenho quem ganha. Eu acho que o Rafa pega os dois. Eu acho. Eu acho que o Rafa, eu acho que a gente podia fazer O faixa roxa é o mais perigoso, confere. Podia Faixa fazer esse roxa é o mais confere perigoso. depois, hein? Eu não vou nem questionar. Eu tenho uma linha que é clonazepam e uísque. Você acaba de aniversário, acabou. Acabou não tem a conversa. O nada. problema do que o Rafa sabe que onde cada um tem lesão. Exatamente. Irmão. Ele vai Tem o nessa, prognóstico na todo mundo, trairagem ali. O jogo Exatamente. dele tá baseado na lesão. Já né? tá, Lesão já. dos outros. Ninguém Pô, falou que não mais podia jogar estrategista sujo. que o Hélio Gracie. Ninguém falou. Nem o Hélio Gracie tinha tanta estratégia assim. Exatamente. Isso aí, só pra dar uma quebrada no Começando gelo. aqui, vamos lá, iniciar. gente. Perguntar pra vocês, primeira coisa, assim, né? Vocês têm um puta de um sucesso aí. Aqui não tem IP. Pode falar o que vocês quiserem, viu? Pode? Pode. Vamos palavrão, Mexe a Armandão boca aí, aí, não tem erro Você nenhum. tem certeza que o Armandão? Nada, Esse cara 4 solta 1. Cara, e vocês têm um sucesso enorme aí, né? Na cidade como um todo, são conhecidos pra tudo que é lado. Cara, como é que vocês perceberam que vocês estavam no caminho certo? Você falou assim, pô, eu tô no caminho certo, tô fazendo a coisa certa, eu vou seguir essa porra aqui. Bom, obrigado. Vou começar agradecendo vocês pelo convite. Fico muito feliz e lisonjeado por estar aqui, trocando ideia, falando um pouco da minha experiência. E respondendo isso daí, eu vou te falar que até hoje eu não sei te falar se eu escolhi o caminho certo racionalmente. Mas passionalmente foi a minha paixão desde o começo, a educação física. E ao fazer educação física, por gostar de esporte, eu fui entendendo um pouco mais do interesse da educação física, como eu posso ajudar as pessoas através dessa ferramenta, e tornou meu propósito de vida. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, através do exercício, em ajudar diversas áreas, desde performance a uma reabilitação. Quando cabe na minha área, eu fico muito feliz e sou gratificante. Vale mais que o valor mesmo em espécie. Pra mim também, primeiramente, obrigado realmente pelo convite aí. Eu e o Armandão ficamos elogiados aí, né? Estamos velho na área, né, Armandão? Aí, Ixi, nem fala. mais de 20 anos aí como formação acadêmica, a gente se conhece há mais de 20 anos, né? Então, desde que o Armandão veio para Bauru, recém-formado com 23 anos, estamos com mais de 20 anos de amizade aí. E 2005 você vê, né, irmão? 2005 foi quando, né, inaugurou a Companhia Atlética, nós conhecemos, né? E os dois eram recém-formados, né? Então, uma turma muito boa, né, Armandão? Eu acho até... acho que vem dessa época, né? Você pega realmente o pessoal que se formou naquela época, né? Nossa turma ali, todo mundo é bem sucedido. Até quem saiu da área continua ali, né? Com aquele propósito, aquela coisa toda. E quem continuou na área, então, né? Acredito que principalmente até nós dois se destacamos muito nisso. Mas eu acho que foi no dia a dia, viu, o Rafa e Murilo? Acho que foi no dia a dia ali mesmo.
galgando o degrauzinho ali mesmo, né? Não tem atalho, com estudo, com propósito, e fazendo realmente como o Orlando falou, que a gente ama, né? Então, assim, acho que todo mundo meio começou com uma parte de gostar de esporte quando era criança, né? Jogava handball, e depois foi pra parte das lutas, e aí fez a escolha, né, da profissão ali. Eu também me vejo fazendo alguma outra coisa além disso hoje, né? E a gente veio ainda numa época ainda, né? Que acho que talvez a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daí, que, poxa, há 20 anos atrás, falar a palavra personal trainer era uma coisa assim, cara. Eu lembro de uma referência, como chama aquele cara que morreu? O Orlando. Cara, eu via muito ele como referência. Que assim, eu vi o cara na triatlon dando aula lá, o cara bombando de alunos assim. Eu falei, cara, é isso é personal trainer? Então, naquela época, personal, por exemplo, era uma atividade que poucos poderiam fazer pelo poder assim, aquisitivo, né? E questão de status mesmo. Era só rico, né, que fazia personal. Hoje não, né? Hoje qualquer um pode, né, fazer um personal. Hoje qualquer um pode procurar osteopatia, pode ir no médico. Mas que antigamente, há 20 anos atrás, houve assim, um quebra de paradigmas muito grande nessa profissão. Então, a gente era educadores físicos, né? Professor de educação física mesmo, assim, na raiz mesmo, né? Naquela formação que você me conheceu na faculdade, né, Mu? Que assim, todo sonho de educador físico era se formar... Queria me bater, né? Vamos chegar nesse assunto aí. A gente, que eu corria. A gente se formava em educação física para querer ajudar as pessoas, né? E o sonho do educador físico naquela época, acredito eu, que era ter o seu próprio espaço. Era a maior coisa que ele podia ter, né? Tipo, ter a sua própria academia, ter o seu próprio espaço para você estar trabalhando. Era o degrau mais alto que ele realmente podia alcançar dentro da atividade física em relação a tudo isso, né? Então, mudou muito de lá para cá, né? Muita coisa mesmo mudou, né? Você não sabe, Rafa, em 2005, né? Eu me formei em 2005 e o Armando foi o primeiro personal que eu tive, cara. Aqui. Foi mesmo? Foi, que coisa. a primeira vez que eu atendi ele, eu virei pra ele e falei assim, cara, eu tenho uma coisa pra te falar. Puta, é verdade. Você foi o primeiro cara que me montou um treino na vida. Eu estudava na Foi errado, Auxiliadora. Deu certo, não. Deu muito bom, não. Deu ruim aqui. Depois que foi fisioterapia, depois, entendeu? Estudava na Auxiliadora, eu ia lá no intervalo de almoço, lá treinar no Procorpo, lá, chegou esse cara, o irmão dele fazia luta já treinava forte. Aí eu falei assim, e aí, o que eu faço? Ele falou, o que você quer? Eu falei, quero, né, dar uma shapeada, não sei o que, montou lá um negócio pra mim. Isso faz o quê? Pô, 20 anos. Por aí. 20 o Armandão foi a mesma coisa, cara. Eu era recém-formado, você falou dos valores, né? Cara, eu tinha uma bolsa na residência que eu lembro o valor, era R$1.200. E eu pagava pro Armandão 350 conto, 4 treinos por semana. Tenho certeza que aumentou um golinho isso aí, né? Aumentou um pouquinho. Aumentou um pouquinho. Eu lembro certinho, cara. Aumenta. Porque deu namorada, ela falava, nossa, mas você vai pegar um terço da sua bolsa e pagar pro personal. Eu falei, puta, mas eu adoro, né? Sim. E pra mim, pô, daí eu conheci essa figura aí, a gente ficou amigo pra caramba mesmo. Você falou da minha chegada aqui em 2005 e o Murilo falando sobre isso, foi uma grata surpresa. Conheci o Murilo, conheci uma galera muito gente boa, os amigos em comum do Murilo que começaram a fazer personal comigo, Gabriel, Humberto, a galera lá. Uma moçada que, quando eu vim pra cá, de certa forma, me acolheram como profissional, confiaram no meu trabalho. E isso foi o fator de eu continuar em Ribeirão Preto. Porque no começo estava difícil estar aqui, sair de casa. Outra cidade, né? E conhecendo essas pessoas, poxa, da mesma idade, trocando ideia, tornou-se tudo mais agradável, as dificuldades que eu estava passando ficou mais fácil. E também a oportunidade que me deram de mostrar o trabalho lá. E graças a Deus deu certo aí, tá aí tudo... Com 40 anos, com cara de 30, bem pra caramba. É lift. Acolhimento é a palavra. Galera, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vou puxar um pouco de antes. Como é que surgiu o interesse? Como é que vocês começaram na educação física? Eu comecei também com a parte, como a maioria dos educadores físicos, né? Com a parte do encantamento pelo esporte, né? Então, eu e meu irmão, que vocês conhecem muito bem, né? O Pinóquio. Então, a gente sempre foi muito apaixonado por luta, né? Saiu na porrada. Hoje é meu melhor irmão, hoje é meu melhor amigo. Meu irmão é meu melhor amigo hoje, né? Mas quando, né, como a diferença de idade era muito baixa, eu e o André eu e o Pinóquio tem uma diferença de idade de 1 ano e 1 mês só. Então, a gente sempre saiu muito na porrada, né? Imagina a casa dos dois, cara. Era complicado. O pai e a mãe era complicado ali. Então, a gente sempre teve esse espírito mais, né? Não de brigar, mas né, até pelo contrário, de instinto de proteção, né? Troca de carícias. De carícias, bem isso. Então a gente sempre gostou dessa parte de luta, filmes de luta, né? Então a gente sempre gostou muito, então a gente foi muito pra essa parte da lutas mesmo, desde novo, né? O Pinóquio começou jiu-jitsu, tinha 14 anos, eu tinha 15. Né? Antes disso, os esportes mesmo ali, né? Recreativos, futebol, handball, joguei pelo time de Ribeirão Preto. Então o esporte sempre teve realmente ligado à veia ali, né? Então aqui, eu e meu irmão temos bons hábitos, a gente não bebe, nunca bebemos, nunca fumamos.
Então a gente sempre teve esses bons hábitos e com pessoas também, né? Que vocês conhecem, o Edgar, Ligeiro, né? O próprio Jean, né? Sensei de vocês, Robinho, Feijão. Ligeiro tá intimado pra vir aqui, viu? Quero ver só os Quero caras ver você aqui, baixinho. Arrancar essa barba de Papai Noel sua aqui. Então também foi muito grato também de estar, desde muito novo mesmo, minha pré-adolescência ali para adolescência, né? Para 14 para 15 anos, tá também acolhido com pessoas ali de bom caráter ali, de valores, tudo. E ao esporte, né? Que me ajudou muito, né? Até vindo de uma periferia de Ribeirão Preto, onde... eu gosto de contar muito essa história, né? Quer dizer... Tinha tudo pra dar errado, né? Tudo pra dar errado. Vocês dois cara. tinham tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado, né? Tipo assim, a gente morava realmente, literalmente, praticamente no final da nossa rua, era uma rua sem saída que começava a favela do Simeone, cara. Então, tipo assim, meus 15 amigos, meu e do meu irmão, eu acho que hoje uns 10 devem estar mortos, uns 5 presos, assim, sabe? Tipo, eu e meu irmão e mais uns 2, 3 que se salvaram só assim. Só vocês escaparam, né? Só a gente que fez, que teve a oportunidade de fazer uma faculdade, uma coisa assim, foi só nós dois. E o restante, realmente, assim, estão trabalhadores ali, 1 ou 2, 3 que escapou, mas o resto, então, assim, baseado, passava no mundo, chegava meu irmão, a gente pulava. Então, assim, questão de valores mesmo. Enfim, o esporte nos ajudou muito em relação a isso, né? A gente não deixar a gente entrar. Né, Com toda certeza. Pô, que legal, cara. Com toda certeza. História massa, cara. A minha não é diferente do Dudu também, foi através do esporte, né? Desde pequeno, judô, isso, futebol também. Uma época eu engajei no futebol, dos meus 15 anos eu estava jogando num time, não era profissional, categoria de base, que é o Londrina. Fiquei por lá, mas não levei muito a sério, queria mais ficar... porque eu sou de Bauru, estava em Londrina, fora de casa, dormindo embaixo da arquibancada, aquele perrengue todo. Falei, não quero isso para mim. Voltei. Quando voltei, estava no começo do jiu-jitsu, falando muito sobre jiu-jitsu aqui no Brasil. Tanto é que meu professor era da Godoy Macaco, lá de São Paulo, começou ensinando a gente com faixa roxa. A gente foi sendo graduado e por aí fui. Daí eu tive uma história no jiu-jitsu até o período da minha faculdade, onde eu parei um pouco o jiu-jitsu ao final da minha faculdade para vim para Ribeirão, dedicar a parte profissional. Então, parei na faixa marrom, né? Então, toda essa história dos esportes que eu participei foi com isso. E os esportes posterior à faculdade, que me levou à faculdade, me levou à profissão. E dentro da faculdade você vai entendendo um pouco mais sobre educação física, que hoje expandiu muito mais. E a gente me encantei principalmente com a parte de treinamento físico, com a musculação propriamente dito. E tudo que eu fiz, eu me propus a vivenciar o esporte ao extremo. Eu falei, o que eu quero tirar? Aprender o máximo na prática, na vivência prática disso daqui. Então, eu fui fisiculturista, depois eu fui levantador de peso, aconteceu a mesma coisa com o CrossFit. E o CrossFit foi uma coisa muito interessante, porque ao chegar aqui também era uma coisa muito nova no Brasil. Quando abrimos em Ribeirão, tinha 9 no Brasil apenas. E as coisas que tinha... informações eram muito rasas. Tive que viajar para os Estados Unidos, Argentina, outros lugares para procurar informação sobre isso. E eu olhava aquilo, achava legal, mas falava, não pode ser só isso. Tudo que eu aprendi no treinamento desportivo não pode ser só alta intensidade, pronto, acabou, um treino curto. Daí eu fui entendendo um pouco mais, fui fazendo, fui vivenciando, fui treinando. Falei, como eu consigo melhorar em todas essas valências que o CrossFit exige. Então, tudo isso sempre me encantou e que me deu esse norte para ir. E disso você consegue transferir para uma pessoa normal. Você começa a ter um leque de ferramentas que você ajuda todos em qualquer cenário através dessa aprendizagem. Então, chegar no extremo desse esporte e entender, aprender, estudar, falar, puxa, isso acontece por causa disso, agora eu entendo um pouco melhor. Então, se eu fizer esse mecanismo, eu consigo interferir na vida da pessoa em alguma situação dela. E com isso, fui me encantando, foi indo. Como eu disse no começo, não me vejo fazendo outra coisa. Armando, uma coisa que eu acho que é um mito, eu quero até te perguntar. Você vê no CrossFit os caras meio, tipo, ser grandão, tal, sobe na corda, wall ball, pistol. Mas o CrossFit também é para um cara mais idoso. O cara que quer começar uma atividade física, começar com uma intensidade menor, fazer, por exemplo, um personal de CrossFit, um cara de 55, 60 anos, que não fez atividade, sedentário. Quer começar, é para ele também. É para todo mundo. É para todo mundo, como qualquer atividade para todo mundo. Eu acho que isso é um mito, né? O povo acha que não pode. Tem uma coisa no CrossFit que foi bom e ruim ao mesmo tempo. Para elevar o nome, se tornar mais notório no mundo inteiro, começou com um campeonato nos Estados Unidos. O CrossFit como surgiu lá em 75, mas ficou popular em 99 para 2000. Que foi para virar academias convencionais e comercial. E em 2007 eles começaram com o CrossFit Games, um campeonato, que seria o Mundial de CrossFit. A partir dali você conseguiu mostrar como o cara era diferenciado, capaz de fazer tanta coisa, ter uma massa muscular, correr, saltar, ter todas as valências de um atleta
fazendo esse esporte que misturava tudo. Então, você era bom em tudo, né? Até tinha uma bobeira que se falava antigamente, que era o esporte mais condicionado do mundo. Calma, salva suas peculiaridades, né? É que ele não é tão específico, ele é muito abrangente. Então, no CrossFit você é bom em tudo, mas não é ótimo em nada. Sim. Né? Então, tem isso também. Só que daí, isso daí, foi bom que alavancou o CrossFit, todo mundo ficou conhecido, expandiu pelo mundo, mas assustou muita gente. Muita gente, no começo, eu vi, peraí, Armando, eu vou treinar na academia, me senti pronto para vir treinar aqui. Eu falei, calma, não precisa disso. Como eu disse, serve para todo mundo. É o famoso para quem é, né? Então, você tem como escalonar, adaptar todos os exercícios para qualquer pessoa. E nada mais é que você trabalhar os padrões funcionais dos movimentos. Então, flexão, extensão de quadril, agachamento, empurrar, puxar, se deslocar. Então, mexe com agilidade, coordenação, mexe com força, mexe com potência. Então, simples assim. Às vezes, para o idoso, uma potência mesmo muscular, é levantar numa cadeira. Sim. Sentar, levantar. Para ele é extremamente forte. Ele conseguir correr para pegar um ônibus. Às vezes ele não tem, mas perdeu a marcha ao envelhecimento. Então, isso a gente já consegue transferir com movimentos muito simples, muito básicos. Sim. E que melhora, que ele usa no dia a dia. Ele não fica fazendo uma cadeira extensão na academia. Ele trabalha mais de cadeira cinética fechada. Ele vai agachar, vai levantar, vai caminhar. Então, a gente traz mais para o convencional. Então, ele é muito útil para qualquer população. Como personal trainer também é a mesma coisa, né? Eu vejo que muitos alunos meus, né, ao longo dessa minha carreira, depois começou o CrossFit em alta, né? Quanto tempo tem um box, Gordo? Nós temos 13 anos. 13 anos. Enfim, a galera começou lá com ele, depois veio para uma academia convencional, que eu tive a oportunidade de pegar alguns alunos como personal. Ele vem muito pronto, assim, Rafa. Ele já vem sabendo agachar, sabendo empurrar. Conhecendo o corpo, isso é né? uma coisa Exatamente. legal. Então, assim, o personal, ele é muito bom quando o aluno ele parte da parte do CrossFit, porque a essência do CrossFit, né, são principalmente os exercícios básicos, lógico, tem a parte da ginástica, né, a parte do cardio, mas a parte principalmente ali dos exercícios básicos, masista, né? Então, assim, ele já vem pronto para agachar. Então, o personal é a melhor coisa possível, né? Porque, assim, é só eu tensionar a parte da intensidade do treino dele ali, né, e não da parte da correção, que ele já vem muito pronto com relação a isso. Uma coisa boa do CrossFit, para essa população que o Du tá falando, acho que o Murilo talvez vai concordar comigo aí, o agachamento na academia, principalmente quando o Murilo falou aqui da época que ele entrou lá, você quase não via ninguém agachando livre. Era tudo Smith, máquina. O Smith Guiado, né? Guiado, tudo aquilo lá, e ninguém fazia livre. Poucos professores não sabiam ensinar o agachamento livre, então talvez culpa um pouco eles também. E o CrossFit trouxe isso daí. O cara tem que agachar, tem que saber o movimento. Então a população de um tempo para cá, é normal agachar livre. O que na minha época, quando eu peguei na musculação, não era normal. Era muito raro. Ou só quem era atleta, que sabia que era importante fazer aquele movimento para o seu esporte, fazia. Do contrário, eu evitava ao máximo o agachamento. Na ortopedia teve bastante ressalvas, teve estudos que foram diversos, vocês sabem disso. Até um próprio autor, Rafael Scamilla, devagou muito sobre isso. Antes falava que era proibido, agora porque não, mas que é normal, né? Essas coisas vão quebrando. Passa o joelho da linha, não passa o joelho da linha, vai sempre tendo essas contravenções em relação a isso. Mas volta naquele negócio que você falou, né, Armando? Exercícios básicos, né? Que é do dia a dia, né? Que a gente tá falando de agachar, né? No simples idoso, para agachar, mais fácil agachar no banco, não vai fazer uma extensora, não vai fazer um leg press. Então, são exercícios básicos do dia a dia que você acaba usando. Pegar uma sacola do chão, pegar, né, um botijão de gás ali. Inclusive, são movimentos mais básicos do dia a dia. Se eu não me engano, na companhia atlética, quando eu comecei a treinar com você, tinha um hack de agachamento ali. Daí o Armando começou a treinar o pessoal ali, começou a ver resultado, aí virou um caos, cara, porque todo mundo queria ir, fazer né? Eu fiz até, eu recebi uma pergunta, até coloquei no Instagram, cara, o cara me perguntou abertamente, é verdade que o agachamento estraga o joelho? Eu falei, pô, meus amigos vão infartar escutando um negócio desse, pô. É um absurdo, né? Mas a população acha isso até hoje, cara. Muito. Pode ir só até 90 graus? Pô, às vezes, uma condropatia num estágio mais avançado, você tá começando a tratar, vai até 90 graus, mas depois você vai ter que fazer a amplitude inteira. Que volta naquela máxima que a gente está conversando aqui, né? O exercício é para todo mundo, né? Depende para quem. Exatamente. Especificidade. Exatamente. Para quem é, para que é, a especialista por que você vai usar. Daí entra também a parte do profissional que está por fora, né? Que o nego fica com muita... como que eu posso dizer assim, com muito cuidado e zelo, que o movimento, discutindo a perfeição do movimento, cara, cada um vai ter a sua mecânica de movimento. Sua biomecânica. Perfeito, você tem que entender isso. Tem as funções musculares, conseguir identificar onde está tendo uma disfunção funcional, onde a musculatura é mais forte que a outra, para aquele determinado esporte. Né? Então, ali sim que pode ocorrer alguma lesão. Né? Cara, o Armando é muito modesto, velho. O cara é muito modesto, não tem como, né? Quando começou o CrossFit, essa porra desse CrossFit aqui, tá?
a galera tudo começou a querer, né? Começou a querer fazer os crossfit, não. Então, o que aconteceu? Exato. Aí aconteceu um monte, abriu um monte de box. Todo mundo viu os caras ser pioneiro e começou. E aí que é a diferença do profissional. Tá? Sim. Eu falo abertamente que a CrossFit Ribeirão foi pioneira. Além de ter sido pioneira, o Armando conseguiu identificar, ele e o Kaká, rapidamente, que as pessoas estavam tendo um abandono por machucado, né? Vamos assim dizer, no CrossFit, no modo geral, porque realmente o fato era o quê? Uma assistida. Como a gente falou, não é para todo mundo. Mas Du, isso aí, esse boom, por exemplo, eu vi no beach tênis. Sim, perfeito. Não, exatamente, mas... O que acontece? O cara, ele Acha sedentário. Lá e... Aí ele vai, tem um box de crossfit aqui, que abriu ontem uma portinha. O cara que tá dando a aula lá, não sabe porra nenhuma de crossfit. Aí ele vai lá, ele passa o limite dele. Cara, na quarta aula ele se machuca. Ele vai saber, saber sobre o ódio do dia, ele vai entender sobre o que, né? Tô entrando muito na área do Armando aqui, né? Mas vou pegar tudo a atividade física, mas eu vejo isso muito de fora, e eu acompanhei isso, por isso eu posso falar abertamente isso. Então, assim, o cara que sabia falar sobre o CrossFit, mas não sabia nada sobre treinamento. É isso. Então, assim, o que aconteceu? Então, você não podia generalizar. Então, eu vi ele corrigindo isso o mais rápido possível. É que ele começou a mudar depois o esquema. Ó, quem chega primeiro tem umas aulas particulares, um grupo que já não era para todo mundo, que aprendia os movimentos básicos. Depois você ia para todo mundo fazer aulão com todo mundo. Então, houve uma correção muito rápida disso, né? Então, eu acho que acredito realmente, como ele está falando, é a parte do profissional que realmente faz, não sabia assistir, né? Pensava só na parte comercial da coisa toda, como você está falando, está tendo no beach tennis agora, o nível de lesão, do que realmente faz. Cara, o que aconteceu assim, o cara é sedentário, nunca fez nada. Gordinho que nunca fez nada. Areia ainda. Aí ele pega, ele não faz nenhuma aula de beach tênis. Aí ele aluga uma quadra, vai com mais 3 amigos. 3 horas jogando. 4 horas jogando. Cara... Ou cerveja você faz... no intervalo, hein? ou você faz, por exemplo, com alguém ali, quero aprender beach tennis. Pô, sei lá, Thaís Meneguzzi. Vou fazer com ela aqui, vai me explicar os movimentos, eu vou aprender isso aí. Pô, sensacional, vai aprender, vai devagar, vai crescendo no negócio. Agora o cara pulando numa quadra 4 horas, pô, ele vai se ferrar. Eu tenho só qualquer um. Se a gente pular numa quadra de beach tennis e ficar jogando 4 horas, a chance da gente se ferrar é enorme. Sim. Eu tenho só uma... Corrida, por exemplo, que voltou na moda. Não, isso eu vou falar agora. De 30% a 50% de pessoas, então uma a cada 2 pessoas se machucam na corrida. Mas é normal, cara. Mas o que tem que entender é justamente quando o CrossFit, que a gente começou no CrossFit aí que eu tá falando. E no beach tennis também, é o professor identificar e programar treinamento com as intensidades. Hoje tem uma carga de treino, amanhã tem que ter outra carga de treino, amanhã tem que ter outra carga de treino, e que elas se convergem para que tenha um estímulo mais forte, estímulo mais fraco e recuperação. Quando houver esse entendimento do treinamento, você consegue evitar esse excesso que você falou, Modulão, de ficar 3 horas lá jogando. Porque o aluno, desculpa, cara, o cara não sabe disso. Não, ele quer se divertir. Exatamente. Isso eu acho ótimo, cara. Beach tênis, crossfit, peteca, qualquer coisa. Tirou o cara do sedentarismo, tá fantástico. Tá ótimo. Agora, o professor, vamos dosar isso e explicar. Porque o aluno vai querer fazer, mas a partir do momento que você consegue explicar para ele entenda, aí ele aceita. Se você não explicar, você não pode fazer, você não deve, o cara não vai entender. Fala, esse cara tá falando boa besteira. Cara, isso vai cair muito no cenário atual, né? Rede social, influencer, pseudo-celebridade. Cara, pra onde tá caminhando a educação física? Porque assim, o cara vê um maluco lá no Instagram que era obeso, começou a correr. Cara, esse cara teve uma assessoria por trás. Ele pega a planilha desse cara, compra um tênis e vai pra rua correr. Cara, vai dar errado isso aí, Rafa. Vai dar errado. Ele vai ligar pro Rafa no dia seguinte. A internet virou terra de ninguém, né, Mu? Então, assim... Como é que isso tá afetando vocês hoje, cara? Cara, eu vou Deve chegar muito... Isso vai muito longe, assim. É uma coisa muito abrangente, que o Armandão sempre conversa sobre isso aí. É muito abrangente, cara. Bom, vamos primeiro falar da rede social. A galera tá ali, ele procura vender vender um problema para vender alguém tá sempre tentando te vender alguma coisa, essa é real. Um dia eu vi lá o cara querendo prometendo emagrecer 30 quilos em um mês. O famoso charlatão. Vai tirar uma perna? Vai tirar uma perna? Eu falei, cara, 30 quilos em um mês, eu fiquei aquilo na minha cabeça, eu fui dirigindo pra academia, saudável, fui fazendo as contas, quantas calorias eu preciso perder pra... Não dá. Não dá. O cara tá falando uma merda dessa, não dá. Uma vida você não perde 30 quilos. O cara não dá. Só que aí o cara vai lá, tá cagando, porque esses caras ficam se reinventando, né? Ele vende o produto dele, porque se você quer, cara, eu tô lá. Os caras querem inventar a roda, né? Meu problema social, eu quero entrar numa roupa, numa festa, eu sou gordo, me incomoda. O cara fala que eu perco 30 quilos em um mês, eu vou comprar para os caras, não quero nem saber. O cara pensa assim, se eu perder 10 tá ótimo. Não perde 10, cara. Não perde. Daí o cara vende o produto dele, daí tudo bem, o cara viu, puta, esse cara me enganou. Só que esse cara vendeu muito por aqui, morreu. Exato. Daí o cara inventa outro problema e se reinventa. Esses picaretas na internet você vai se reinventando. Então, eu hoje em dia, né, como estamos falando, a internet é terra de ninguém, então não é só
Hoje eu vejo até uma inversão de valores, até com os próprios profissionais que acabaram de se formar, né? Então, hoje em dia, pega eu e o Irmandão junto, cara, a gente não tem nem, Esse é outro a gente não tem ponto nem que 10 entra mil nessa seguidores, questão, Irmandão, né? junto, né? Então, assim, a gente tem 20 anos de experiência, olha todo o estudo que a gente tem, quanto a formação acadêmica, juntar os cursos que eu tenho o Armandão, Só que, passa ó, de 100. Eu lembro do Armando, cara, Entendeu? sentado no restaurantezinho da Companhia Atlética, comendo uma desgraça de um macarrão com ovo e frango desfiado. Ele levava uma marmita desse tamanho, a marmita. Eu tô vendo ele. Passadeira. Cara, e com o livro aberto, estudando e comendo aquela desgraça. Ele comia aquela desgraça lá de 3 em 3 horas. Ou era atum, que fedia a academia inteira. E estudando, cara. E o cara com o livro ali, velho. Aí o acho que cara tirando abre a um medicina- corte de reportagem e aquela é a Vou- verdade. vou te Não falar é um nem isso, negócio, o cara. cara vê um influencer falando, ele É o toma aquilo como uma corte, verdade na cabeça Corte. dele, cara. É isso que eu tô falando. Juntar Legal. eu e o Armandão, a gente tem mais de 100 cursos junto aí, formação acadêmica, especialização na USP e tudo mais. E, cara, isso meio que cai por terra, porque assim, até falando dos próprios educadores físicos que acabou de se formar agora, nesse mundo que já se formaram agora então no mundo digital, então, pra mim é uma frase muito simples, né? Que é o ter e ser. Né? Então, assim, as pessoas querem ser uma coisa que eles ainda não são. Né? Então, essa inversão de valores é uma coisa que atrapalha muito. Falando das pessoas que já são, assim, já é um adianto que uma pessoa que ainda estudou, ele sentou na bunda na cadeira e fez, no mínimo, uma formação acadêmica, né? Mas mesmo não tendo experiência. Agora, vou hoje, com a mais internet na longe terra de ainda, ninguém, velho. entra nessa parte dos Mais influencers longe. mesmo, que não é nada, cara. Hoje, se o cara subir num palco ali, encheu o cu de bola, ali Fala o que e quer, fala o né? que quiser, e o cara olha o shape do cara, o cara compra o produto dele ali. Pelo shape do cara. Pelo shape O dele. Murilo falou de uma coisa que eu, cara, modéstia à parte, eu fiz muito na minha vida por inquietamento. Até hoje eu faço, eu tinha uma rotina de estudo. E estudo porque me inquieta não entender aquilo que eu estou fazendo e o que eu proponho a fazer. Estudo muito e nunca parei de estudar. O problema é que, achando se é medicina, o Murilo me corrija se estiver errado, as nossas faculdades e qualquer outra, a gente sai de lá com muita pouca experiência. Com certeza. Quase O cara, nada. É. o cara, o médico não, o médico faz a formação. O Murilo se especializou em ortopedia. Ele, na graduação, ele teve que fazer residência no hospital. Não é isso que fala? É isso, É. Você passa a internação, sei lá como que vocês falam. Internato. Internato. Então, o cara já vivenciou na prática e viu muitas coisas que a gente não viu. Na nossa formação é muito simplista. Acho que na fisioterapia também. E você termina a graduação, o cara já se sente apto ao fisioterapeuta a tratar uma lesão, a ser personal trainer, e você não sabe nada. Com zero experiência. Zero experiência, principalmente de biomecânica, por exemplo. Daí o cara vai lá e se aventura na corrida, por exemplo. Começa a correr, começa a passar planilha de treino, volume, é o que mais causa lesão. Isso é multifatorial, mas volume é um dos principais Sim. fatores. E o cara não consegue identificar o problema do cara, a disfunção. Daí vem um cara na internet e fala, não, agora a gente tem que correr com o antepé, com a ponta do pé. Aí acabou. Cara, cada um vai ter sua mecânica de corrida. O cara vai entrar com o retropé, com o meio pé, tudo bem. Se o cara já corre lá com colocando o pé inteiro no chão e o cara vem e fala pro antepé, ele tem uma disfunção funcional muito grande. Muda a Quando biomecânica dele. você muda ali, você Sim. começa a jogar mais para a panturrilha, da ponta do pé, e pro tendão. O que antes ele estava recebendo impacto mais no joelho. Daí ele começa a ter disfunção muscular ali, e o sólio dele, que é uma grande produção de força, não está preparado para aquela Aquilo. reação. Porque Daí a talvez vida venha- inteira ele foi acostumado de outra Acostumado forma. com a de outra forma. E de repente ele começa a mudar na ponta do pé, porque um cara falou isso para ele. Tem a sua explicação para isso, mas talvez não é a mecânica daquele cara. O profissional que saiu da graduação não sabe olhar e identificar a disfunção da cadeia posterior dele ali, do isquiotibial, do tríceps sural ali para ele fazer aquela força, e começa a transferir uma força que não era o normal dele. Aí, bom, tem aquela síndrome na pedrada, rompe Sim. tendão e tudo mais. E por aí vai. Então eu acho que falta isso, a galera sair, estudar um pouco mais Antes de sobre começar a aplicar. e começar a aplicar. E é isso, a formação acadêmica é muito simplista nesse sentido, né? Quer dizer, eu e o Armando temos 20 anos de formação acadêmica, a gente se formou, a gente chama de licenciatura plena, formação acadêmica plena, né? Então a gente pode atacar tanto em escola, eu e o Armando podemos dar aula tanto em escola, tanto quanto academia. Depois disso, com o tempo, não lembro exatamente qual foi o ano, foi mudado, agora você faz ou licenciatura ou você faz bacharel. Então já houve uma certa mínima melhora. Eu tive aula de português na faculdade, cara. Absurdo Eu tive isso. também. Então, assim, quer dizer, escolhi educação física, cara. Então, tipo assim, não que eu tenho que aprender a ler, não na faculdade, né? Bem antes disso, na parte ali colegial, enfim, né? Tem que chegar isso pronto, não numa área, não numa formação acadêmica, eu tá tendo a aula disso, né? Então, enfim, a especificidade das coisas melhorou já um pouquinho com relação a tudo isso. Então, realmente, de fato, quando nós saímos da formação Eu acadêmica... não acho que melhorou tanto. Em 2000, é muito vago. Assim, melhorou muito pouco, né, Melhorou Armando? pouco, Muito pouco, assim, né? pouco que você está falando. Mas eu tô falando assim, eu quero chegar no ponto, Armandão, que assim,
Isso a gente tá falando agora com a internet que não é terra de ninguém, que a gente acabou de falar agora. Você pega um blogueiro aí, pega uma menina com uma bunda bonita e uma cintura fina, ela posta uma coisa lá do treino dela e todo mundo vai seguir. Vira lei, né? Se ela colocou a dieta dela lá, esquecer seu diploma de nutrição e acabou. Eu falo muito até para paciente que o profissional de hoje ele tá perdendo bom senso e a pessoa que vai escolher o profissional ele tá perdendo senso crítico. Por quê? Porque é muito milagre, cara, que as pessoas prometem para pouca vivência, para pouca experiência em cima daquilo. Então a gente tem o quê? Não só, falei pro Murilo esses dias, cara, 15 anos atrás, você era péssimo numa técnica cirúrgica. Hoje, pela experiência que você adquiriu no decorrer do tempo, você melhorou aquela técnica cirúrgica. Aí o cara tem lá 6 meses, cara, nunca viveu o esporte, nunca saiu... Né? Da roda ali do ciclo dele e já é especialista, cara. Já bota lá. Ô, Rafa, especialista um pouco mais longe. A gente ali na academia, quando a gente fala na parte de personal trainer, que é que o irmão nós somos hoje. Cara, eu já escutei isso mais de uma vez na academia. Aquele cara ali é bom porque ele edita vídeos bacana e filma legal. Cara, eu já escutei isso mais de uma vez. Você não edita vídeo nos seus filhos. Cara, você não edita vídeo nos seus alunos. Cara, hoje você escolhe, mas é isso. Então as pessoas hoje com essa questão de querer se mostrar o tempo todo, não basta só treinar. O seu personal tem que saber editar um vídeo bonito, um vídeo bacana. Assim, profissionais estão sendo escolhidos por isso, cara. Claro, eu entendi. Agora você imagina aí o Armando, cara, quando a gente escuta isso, cara, é um soco na boca do estômago, cara. Porque assim, é pegar toda a nossa formação acadêmica, todos os nossos cursos que a gente fez e dar um soco no estômago, cara. Se eu for no TikTok ali fazer um vídeo, às vezes o profissional escolhe um profissional por causa disso, cara. Mais do que realmente eu vou fazer com a vida dele. O Rafa fez uma postagem outro dia. Eu não estudei 10, 15 anos pra fazer dancinha no TikTok, então, cara. Pô, é perfeito. Mas você foi perfeito. Sabe onde que a gente perde espaço? Que absurdo. Se sair um cara com uma retórica melhor que a nossa, fala melhor, se posiciona bem, esse cara vende na internet. Sim. Com todo esse problema que a gente falou, o cara acabou a sair da graduação. O cara faz um curso, cara, de oratória pra vender, Exato. entendeu? E sabe postar e tal, a gente não liga pra isso. A gente olha pra aquilo e fala, puta, que bobeira que você tá falando, não vou mais ver. Mas a grande maioria não sabe que é bobeira. Mas compra aquilo lá. Mas no final, o que vai ficar é a experiência. Com certeza não então, perpetua, mas vende. Quão mal esse cara faz, antiético, vendendo uma bobeira dessa, sem responsabilidade, atinge quantas pessoas fazendo isso? Um monte. Falei, meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Até a pessoa acordar e já enganou muita gente. Pra poder fazer o correto pra pessoa. E não tô seguro ainda, velho. 20 anos estudando. A gente tem uma responsabilidade social. A gente falou disso no carro esses dias. A gente tem uma responsabilidade social. O podcast foi isso, né? Com o cliente que procura a gente. Por quê? Porque na maioria das vezes, aquela frase assim, todos os dias acordam 2 pessoas. O bobo e o esperto. É isso aí. Eu já vejo, cara, que é o seguinte. Todos os dias acordam, sim, 2 pessoas. O esperto e a vítima, cara. Por quê? Porque o cara que tá dando de esperto, ele sabe o que ele tá fazendo. Lógico que agora, a pessoa que tá lá procurando um serviço, ela tá carente. Ela não tem a obrigação de ser PhD. Eu entendo que você tem que sair da sua casa e pesquisar o profissional que você vai buscar. Só que, cara, tem gente que fala tão bem que você começa a se... Você se vê num cenário de você estar sendo enganado. Então, até a ideia do nosso podcast é exatamente se posicionar para cada vez mais orientar as pessoas de que esse tal milagre rápido, na parte da medicina tá ridículo, cara. Você vê ali os caras sapatinho Gucci, o escritório... Cintozinho, Dolce Gabbana. Tem pesquisa, né? Você sabe disso. Cara, tem pesquisa que o pessoal tá procurando os médicos mais pelo carro do que pelo carro. É isso. Ninguém vende derrota. O irmão aqui formou na USP, fez especialização lá à toa. Exato. Uma coisa que o Jean fala, né, nosso professor... cara, hoje em dia só é enganado quem quer. Porque, cara, a informação tá ali. Sim. O cara, ele entra lá, ele sabe quem que é o Armando. Ele sabe todo o currículo do Duzão. Ele sabe o que o Rafa estudou. O Rafa acorda 4h30 da manhã pra estudar. Um puta louco. Cara, ele tem... o tempo que dá. Ele tem que procurar, cara. Ele tem que se direcionar. Então, ele tem a informação de quem é bom e quem é ruim. Se ele vai num que é mais barato, problema dele, cara. Se ele vai porque o cara faz dança, ele tá se enganando porque ele quer. Porque ele entra lá, ele vê o currículo do cara que tá dançando no TikTok... Nada contra quem dança no TikTok, mas... Sim. Cara, ele vê o currículo do cara... Não, eu não tenho. Eu não faria isso. Eu faço isso. Mas essa questão tudo a gente tá chegando ao ponto que a gente quer chegar. Quantas pessoas realmente vai ter essa visão, esse senso crítico. Exatamente, senso crítico. E quantas pessoas são enganadas, que é a maioria da massa. A maioria, cara. Você entendeu? É que tá. Então, assim, o malefício, a gente pega na parte do médico. Quanto médico tá aí, andando de carrão aí... Um monte. Vendendo soro.
Entendeu? Cara, e assim, cara, Eu tenho amigo... é milionário, Eu você tenho- entendeu? Mas Eu- o soro não funciona? É o soro da verdade? Você quer o soro da verdade? Funciona, não fala É o soro da comigo, verdade, você cara, quer? eu vou infartar aqui. Então, você soro entendeu? não Então, assim, funciona, mas cara, funciona melhor é, ainda. Soro colorido? entendeu? Funciona, mas funciona muito melhor, já que você pode comer, você não tá no hospital, precisa ter uma Não, alimentação não é o mais liberal. soro de Exato, é. hidratar. Você Não, consegue na sua hidratação. salada, na sua fruta, É na sua outro. alimentação. Então, mas é o Acabou. ponto que chegar. Então, é Eu isso que tô no vende hospital, hoje, né, lá. cara? O Então, cara é o que toma um vende. soro lá, sorinho colorido, pum. Aí o cara vai lá, agora você vai aqui, ó, você vai tomar uma Deposteron por semana. Ele acha que eu sou É, que colorido. eu sou, Peraí, exatamente. você tá querendo dizer que uma boa alimentação é melhor do que o soro. Mas 10 vezes melhor. 10? 10 Nossa, vezes. 1000 vezes E melhor, você pô. não precisa ser E nenhum você estimula PhD seu- em Não, nutrologia, ainda que Só não nada. precisa, né? Senso Só você crítico. pensar um pouquinho, 2 neurônios já resolve o problema, né? Isso daí é o que até vem a próxima pergunta, assim, não sei se talvez o Murilo já ia fazer ela, das canetas, né? Das planilhas milagrosas. É um de pouco do tudo que a gente tá isso falando aí. mesmo, né? Então é muito É, em cima do cara é que é tudo uma que planilha a gente tá milagrosa, conversando, né, é tudo que tá cara? no hype do momento, né? Então, assim, era o soro, agora são as caretas emagrecedoras, né? Se só Então- usar a caneta e não treinar, dá certo? Tá. Cara, já- Só que tem estudos agora, uma meta-análise de mais de 9 estudos, se eu não me engano, que mostrou que o reganho é de 2 quilos a mais do que você perdeu. A Ludmila Cardoso, uma Famoso endócrina igual. que tem aqui, que é Muito boa. sensacional, quem me segue aí. Sensata. Ela postou outro dia também, cara. Aliás, vale a pena escutar o que ela tem pra falar. Você usa a caneta, pô, você quer perder 10 quilos, você perde 10 quilos. Com certeza. Mas dos Quanto 10, massa 8 magra. de massa magra. Não, os estudos do Ozempic e do Monjaro, da semaglutida e deserpatida, é disso aí, de você, tudo que você perdeu, de 30% a 40% da Armandão, perda de massa muscular. Aí um cara que é gordinho, fora de forma, ele já não tem músculo. O pouco que o cara tem, Sarcopenia. ele joga Sarcopenia. fora, cara. E o que acontece com a parte metabólica? O cara diminuiu É o o ponto- metabolismo é o ponto que eu ia basal. chegar. Por É o isso, ponto por isso que é vou mais além, um dos que é isso motivos aí. do reganho. Diminuiu o metabolismo basal porque a massa magra diminuiu. Aumentou as vias de metabolização. Então aumentou, talvez, mas o Monjaro melhora a resistência à insulina. Melhora, mas se você fizer por 3 meses, você já viu alguém fazendo 3 meses? O cara Não. emagreceu em 2 semanas para ir numa festa, para ir num carnaval, parou. Então ele só teve o benefício do emagrecimento, não teve o benefício da canetinha, que Benefício. é metabólica, né? Tratamento. Sim. Que é feito para obeso. Sim. E tá, o protocolo do cara, o exercício que ele pode fazer é bater palma por 30 minutos lá no hospital. É o exercício que ele faz. Ele foi feito para isso. Só que virou uma droga social. Virou uma droga social, porque é cara. E começou a usar para o cara fazer para fins, o cara para eventos, para carnaval, para uma Pra festa. servir no biquíni. Só que carnaval tem todo ano, casamento tem todo ano, aniversário tem todo O ano. cara faz um ciclo de monjal. Monjaro. Daí o cara acaba com sua parte metabólica, acaba com sua massa muscular, daí vem disfunção mecânica, Depois vai ganhar tudo de novo. vai ter reganho com uma massa muscular menor. Esse é o ponto. O cara vai ganhar tudo de novo em gordura, sem massa Sem muscular. massa muscular. E a estrutura do cara. E se esse porque cara, qualquer- por algum exato. motivo, tiver um mal súbito, o que ia salvar ele? A massa Essa massa muscular. muscular. Que ele não Tá, tem mais. Entendi. Se ele for acamado, Raciocinei. Então, assim, aqui. eu tenho clientes meus que já estão fazendo uso disso há quase 2 anos, quando realmente a gente não estava nem aqui no Brasil, vi uma caneta do Canadá, era 10 pau a caneta meus alunos pagavam. Então, assim, eu tô acompanhando isso já faz um bom tempo, não é de agora, ele tá no boom aí nos últimos, sei lá, 6 meses aqui, eu tô acompanhando isso com clientes já faz muito tempo que usa. E, cara, é absurdo. Então, tem, assim, pessoas que realmente, de fato, estão passando mal, estão perdendo massa muscular, chega lá parecendo um Walking Dead na academia para treinar comigo, porque normalmente não come, é um inibidor de apetite. Então, assim, você não tem... E você não tem nutrição. Cara, o que forma um músculo? É a nutrição, né, cara? São os 3 pilares do anabolismo, né? problema, Que é descanso, principalmente hidratação e alimentação. Não alimenta. Então, como que você vai nutrir um músculo? Não tem, cara. E aí, realmente coloca a coisa mais importante em jogo, né? Que é o quê? A massa muscular. E vou um pouco mais além, como o Armando chegou a contar, que é o que mais está acontecendo agora. A gente vai ter agora, daqui para frente, realmente uns casos maiores, realmente isso aí, mais crítico, acredito eu, realmente nisso, que é a disfunção metabólica. Eu e o Armando temos uma cliente comum, que adoro ela, uma aluna muito, muito antiga, e lá atrás, há 30, 40 anos atrás, ela usou muito a parte de sibutramina para emagrecer, quando ela era muito novinha. E isso, cara, fez uma disfunção metabólica nela. Sabe quanto que é o metabolismo dela hoje, basal? 900. Cara, se ela comer um pão, é quase que isso. Então, assim, ou seja, a disfunção metabólica é tão grande, cara, que assim, as pessoas não estão preocupadas com isso. Né? E cronificou num tanto, cara, que assim, ela vai ser gorda praticamente de qualquer jeito. Não essa minha aluna, que realmente ela mas treina tem muito, remédio mas que mexe, as pessoas que vai acontecer muito isso, cara, que assim, as pessoas vão realmente, de fato, se tornarem gordas, realmente, não por causa de comerem, mas realmente, de fato, porque realmente vão fazer a mudança metabólica delas e elas vão ter que cada vez comer bem menos com relação a tudo isso, né? Então, assim, mas é o produto que todo mundo queria, né?
É o quê? Que é o que... Milagre. Que a gente, Milagre. exato, que é o que realmente, Comprimidinho é o que realmente que a milagroso. gente tá vivendo hoje na nossa sociedade, no modo geral, né? Cara, que é o quê? Os atalhos, né? mas Me eu dá o acho- que é mais fácil. Eu não vou ser hipócrita falar que eu não acho bom. Eu Sim. acho uma estratégia legal. Desde que seja conduzida da melhor maneira. Ele é, um, Mas- pro- Exatamente, ele é um segmento. produto do Segmento. caralho, gordo. Ele é muito bom, cara. Tem um lipídio que até ajuda teoricamente com muitas coisas. E assim, é um caminho sem volta. Né? Começou Não. agora com a parte dos lipídios, agora é um caminho sem volta. Assim, cada vez vai estar surgindo mais coisas e vão surgir mais coisas. Né? Começou com o Ozempic, foi agora com o Monjaro e daí pra frente Vai já vir tá indo. Retratutida agora, que Retratutida vai vir agora que muito tá sendo melhor Mais patenteado, vai 3 vir que canetas melhora. para chegar, que deve chegar até o final de 28. Cada uma tem uma Tem a molécula bioglutida mais. também, que é a bioglutida que vai vir com 4 análogos. Tá na fase 2 ainda. Tem uma que vai vir com glucagon. Tá o glucagon Esse, retraturtida. É, a retratutida. A retratutida, É, a isso Lilly aí. já, a Lilly já tá com a patente Já- dela. é, já Ela tá- falou que já vai tá. lançar em 2026 Já agora. já tem no mercado já. Não, mercado paralelo, É, né? paralelo. Tá na fase 3. Paralelo. A Bom. Lilly já tá com a patente dela, ela vai entrar agora. Eu achei que ela ia esperar o Monjaro dar uma queda para entrar com uma droga melhor. O glucagon vai vir para reduzir a perda da massa muscular através do isso. glucagon. Ele ajuda um pouco mais no metabolismo da gordura, né? Então ele não deixa você degradar a sua proteína muscular para fazer a sua necessidade de energia e funções metabólicas que o outro atinge. Mas nada, com todas essas canetas, resumindo a história, né? Nada dessas canetas vai cortar o atalho que realmente a pessoa se alimentar Não, mas o e que eu quero- fazer o que eu atividade queria física, chegar né? quando eu falei assim que eu acho uma boa ideia, se o cara fizer isso, mudar o hábito É alimentar isso, é isso. e atividade Treino, física, é isso. Só a caneta por um não cara que resolve. talvez tenha É. dificuldade, quem sabe que o processo também não é só metabólico, é psicológico e tudo mais, Sim, sim. o cara talvez ele consegue fazer uma reeducação alimentar, consegue melhorar a cabeça dele para ele continue, assim que ele largar, numa condição melhor. Ele vai ter, se ele fizer tudo isso, tem estudos que mostram que o cara consegue, perdeu tudo isso e fez tudo certinho, ele tem um reganho de 70%. Tá ótimo, meu. Para um cara que era gordo e emagreceu. Ele não reganhou 100%, 120%, ele ganhou 70%. Tá ótimo, cara. O saldo positivo. Exato. Né? Daí beleza, mas ele preservou a massa muscular dele, ou o máximo que ele conseguiu preservar, conseguiu mudar o suplementar. O problema maior é que a galera não consegue, inibe apetite, não se força a comer quando deve comer, né? Porque Perde. tá sem fome, tá sem vontade. Como virou uma droga social, como você falou, hoje todo mundo tem acesso a ela, tanto é que está vendendo nas farmácias. Então ninguém faz um Não, acompanhamento tem como deveria acesso comer. sem acompanhamento médico. Exato, né? é isso, é o ponto que eu quero chegar. Se você tiver um acompanhamento médico, eu tenho um cliente meu, que eu posso todo dia às 5h30 da manhã, o Sandro, o cara sensacional, perdeu 35 quilos, o cara virou a chavinha. Tá O magro. Rafa vê ele todo dia às 5 horas da manhã lá, o cara não fura de domingo a domingo. Fura. Então assim, pra ele, cara, foi fantástico. Foi fantástico. Não, o Então, que você faz com a quantas qualidade de pessoas? vida, mentalmente, o cara Exato, se sente não, bem, virou você chavinha com várias- transforma com a vida do com cara, tudo. você salva casamento, salva qualquer coisa. Não, sim, com certeza. Então, assim, para esse cara foi sensacional, mas para a maioria estão usando de uma forma recreativa, como você acabou falando, realmente o malefício, a conta vai chegar. Né? É o Sim, ponto, Tiago. esse Não é ponto falando que da a gente quer droga alertar, propriamente cara, dita. que Ela é muito boa, ela foi inventada com um propósito Não muito quero bom e ela é muito demonizar boa. isso daí. Não, pelo contrário. Minha mãe é Nossa, diabética, ela ganha. O convênio dela americano lá nos Estados Unidos dá para ela o Monjaro. Minha mãe ganha pelo convênio de graça. Então, assim, para ela foi maravilhoso. Então, assim, é mais essa parte aí. Agora, recreativamente falando, Ó, enfim. Mudar Vamos- aqui agora, vamos falar de puxar. coisas boas. Fala um pouquinho aí, galera, da rotina de vocês. Um dia de Duzão, um dia de Armando. Como é que é um dia de vocês aí? Quero saber aí motivação, disciplina, um pouco dos dois. O que vocês... Conta aí, Duzão. Disciplinados vocês são, que a gente sabe. Tem as fases. Eu acho que como todo mundo tem, né? Tem essas que a gente tá mente mais motivado, né, gordo? E assim, e com propósito, né? Às vezes eu coloco um campeonato de jiu-jitsu, né? Na minha que é o planilha próximo, ali. Guzão? Então, agora tem que ter esse ano agora. Pra isso eu vou no Paulista aí, tô querendo ver se a gente manda. Se o osteopata me liberar, me colocar vendo. clinicamente pra agachar. Já eu vou perguntar. Se meu funileiro Já- me ajudar, a gente já- até vai, né? Vou Né, funileiro? perguntar de uma aí. E aí, acredito que o Armando tem essa competição dele de powerlift, que ele voltou com tudo aí, né? Eu deixo ele responder por ele. Mas nossa rotina é basicamente normalmente no personal. A gente acorda cedo, né? O Rafa me vê todo dia na academia lá às 5h30 da manhã. Eu tô todos os dias lá. Me fala como é um dia seu. Você acorda 4 horas da manhã, o que acordo, você faz? como eu moro Porque muito o que eu próximo. quero mostrar, Du, tem um monte de gente que quer o que vocês têm. Sim. Mas o cara não quer pagar o preço. Exatamente. O cara quer o filé, mas ele não quer roer o osso. Exatamente. Como é que é seu dia? Que hora que você acorda? Eu acordo por volta de umas 10 para 5, 4h50, né? Que eu começo a aula todo dia às 5h30. Eu moro muito próximo da academia, né? Dá 4, 5 minutos da academia, né? Da Ford, onde eu dou a maioria das minhas aulas hoje. Então eu levanto, tomo meu café da manhã, me preparo tudo, né? Vou pra cozinha, preparo toda a minha rotina, pelo menos até no meio do dia, né? Então por isso que eu acordo um pouco mais cedo aí.
E quando eu chego para dar aula às 5h30, as minhas refeições até na hora do meu café da manhã, a minha refeição intermediária, antes do almoço, que geralmente eu almoço 100% das vezes em casa, né, seja 1h da tarde, quando eu acabo minhas aulas, ou meio-dia, ou algo assim, já tá tudo pronto. Então eu acordo, vou para academia, dou minhas aulas de manhã ali, das 5h30 da manhã, geralmente até meio-dia ou 1h da tarde, quando eu vou fazer a minha refeição. Você treina nesse meio tempo ou não? Então, personal trainer tem uma coisa meio que ingrata nesse sentido, né? Porque, assim, às vezes acontece as janelas, né? Então, assim, o aluno desmarca e tudo mais, e você tá ali, né? Então, eu resolvo alguma coisa, como você sabe que eu e a irmã tem empresa, ou tô resolvendo alguma coisa ali, né? Da empresa ali, alguma coisa da academia, ele do boxe, ou senão, realmente, de fato, eu vou fazer um treino de cardio ali, que eu acabo fazendo ali, já que eu tô ali, né? Tranquilo, ou até meu próprio treino de musculação, eu acabo fazendo. Assim como o Armando hoje está treinando com um parceiro de treino, também tem meu parceiro de treino hoje. Então, eu deixo um horário já meio que fixo, que é a melhor coisa hoje. Mesmo que eu tenha aquela janela que eu poderia adiantar meu dia, né? Mas o treino renderia mais, né? Eu vou para casa, almoço 1 ou 2 da tarde, volto para o segundo tempo. Geralmente começo às 15 da tarde e vou até às 19 horas, mais ou menos. Aí. Hoje eu paro, né, depois de 43 anos, 20 anos de experiência, eu me permito parar um pouquinho, né, mais cedo, que eu chego em casa umas 19, às vezes até às 20. Aí você vai treinar Gil. Aí eu vou pro jiu-jitsu, às 19h45, ou pelo menos aí de 2 até 3 vezes na semana. Eu vou fazer o jiu-jitsu. Hoje eu vou também, né? Meio-dia eu vou lá também no Marcinho Della Mota. Então é um dia também que eu gosto de treinar também. Eu, geralmente tento manter aí a rotina de jiu-jitsu de 2 até 3 vezes na semana. Ortopedicamente até falando, para ser bacana, né? Com a orientação do próprio Rafa. Mas a musculação eu gosto de fazer de 6 a 7 vezes na semana. Eu treino todo dia, principalmente até de final de semana, um dia que eu mais gosto. Porque não fica aquela correria, né? Por exemplo, um dia hoje eu acordaria... Amanhã, por exemplo, já marquei já com 2 amigos de treinar, um de São Paulo que está aqui e o Dr. Cássio que está de plantão agora, sai do hospital às 7, vamos treinar amanhã às 8 horas da manhã. Então, onde eu acordo às 7 com calma, tomo café da manhã com calma, chego tranquilo para treinar, treino sem pressa, ficar olhando no relógio, que eu tenho minha próxima aula, algum compromisso. Então, no final de semana é os dias que eu mais gosto de treinar. Mas eu mantenho minha rotina. Estão vendo aí, né? O dia calmo do cara, ele acorda às 7. O dia calmo eu acordo às 7. E é aquele negócio de propósito, né? E rotina, né? Então, tem dia que... Você tudo o que você quer? Não, tem dia que eu não quero. Tem que ser bom. Amanhã é um dia que eu posso não acordar tão disposto. Hoje eu vou me permitir dormir um pouco mais. Mas como eu tenho um compromisso já marcado com 2 amigos, um tem que ir embora para São Paulo e o outro tá chegando em pós-plantão, que vai sair às 7 horas da manhã do hospital, vai tomar um café, vai esperar até às 8 horas abrir a academia pra gente treinar. Então, assim, nada mais justo que eu fazer a minha parte de comparecer, né? Então, assim, você forjar os compromissos, seja com alguém, principalmente isso que é legal do personal, né? Que você, assim, puta, eu não quero ir, mas eu marquei, eu tenho um compromisso para ir, Sim. né? E quem é meu aluno sabe como me conhece, eu sou chato pra caramba em relação a isso. Todos os dias anteriores eu confirmo a minha agenda. Ó, Murilão, amanhã às 7 horas da manhã. Murilo, 7 horas da manhã, o que você tem de... Então, você vai acordar e você vai que eu tô te esperando. Então, nisso, modéstia à parte, eu sou muito bom, porque eu sou muito chato com meus alunos, com relação assim, ó, sem história triste. Se realmente, de fato, você não tem um compromisso realmente importante, você marcou o compromisso comigo, eu quero que você compareça e você vai lá. O importante é dele com ele e dele com você. Exatamente. Tem que ir, pô. E assim, meus alunos sabem que eu fico chateado quando ele não aparece. E não é assim, ele não veio, a aula tá dada e eu ganho. A gente até fica brincando aí, né, treino patrocinado. É uma questão de respeito. Poxa, eu tô ali esperando, né? Então, assim, apareça, né? Então, assim, eu tenho outros alunos que eu poderia estar colocando no lugar. Eu cedi meu horário para você, realmente, de fato, da minha vida para te ajudar. Então, minha parte eu tô fazendo, né? Se você não fizer a sua, então o nosso acordo não vai para frente, né? Então, não é questão. Eu e o Armando hoje estamos numa situação de 20 anos de profissão, que nós temos uma demanda muito grande, né? A gente já é conhecido, como você falou. Sim. Então, hoje, assim, hoje me sobra aluno. Hoje a demanda é muito grande. A cada, pelo menos, aí, uma vez na semana, algum aluno novo me procura e eu não tenho mais horário, eu passo hoje para outros professores que eu tenho compartilhado para estar fazendo isso. Então, assim, se eu cedir aquele meu horário, né? O Rafa abre a agenda dele de domingo. Ele coloca lá amanhã lá. Quer dizer, não tem horário pro cara. Então, assim, se ele fez aquele compromisso... O Rafa já me salvou de cada uma, cara. Fora a parte emergencial, né? A parceria aqui é monstra, viu? Eu ligo, Rafa. Deu ruim aqui, irmão. Fora a parte emergencial. Então, assim, a gente trabalha nessa questão de hora, né? Então, assim, o nosso tempo, eu acho que o bem valioso hoje de qualquer ser humano, né? Principalmente a gente, né, como profissional, é o tempo, né, cara? Então, assim, é um tempo que eu poderia estar com minha família, poderia estar dedicando a me cuidar. Então, assim, se eu dediquei a você esse tempo, não é uma questão de relação comercial só pelo dinheiro. O dinheiro, o seu, vale tanto quanto dele quanto dele. Sim. Então, não é porque você é médico e te cobra mais caro, não, é o meu valor do meu valor que eu acho agregado ao meu trabalho. Então, eu vou estar ganhando esse dinheiro sendo seu ou sendo de outra pessoa. Então, assim, o que vale é a dedicação do meu tempo que eu estou te dando. Então, faça a sua parte. Se você não fizer a sua parte, né? Hoje eu posso me dar o luxo de realmente, de fato, colocar uma outra pessoa no seu lugar. Então, assim, tem que ser uma troca.
troca, né? Que Claro. as pessoas hoje realmente têm muito disso, né? Tipo, ele vai me salvar, né? Na verdade, eu sempre falo isso. Quando posso, até às vezes algum cliente tem um resultado, eu sempre deixo muito claro que, assim, tem a sua coisa dos profissionais também, né? Esse vanglorismo, né? Ele se acha demais porque ele fez alguma coisa, né? Eu acho até muito sensato isso, eu acho que na parte da nutrição não pode ficar postando muito a parte de resultado, né? E a gente posta muito na educação física. Hoje pode agora, Igor? Acho que hoje pode, acho que... E assim, a pessoa se julga muito, eu fiz isso, né? E na verdade quem fez foi a própria pessoa, né? Sim. Se eu sair da maca do Rafa lá andando, cara, não foi ele que fez isso, ele é uma ferramenta. Eu fui lá, né? A gente conversa muito sobre isso aí, sobre os educativos que ele me passa pra sair lá depois. Se não fizer, não Se não fizer, cara, Não tá nada, né? entendeu? Então ele postou fazendo uns não educativos lá. imagem, Cara, você não me dá, não vou ser desse quadro Não. clínico que eu tô hoje, que eu tô com uma lombalgia muito forte. Se eu não fizer o exercício que tá passando, é a mesma coisa. Então, realmente, nós profissionais somos uma ferramenta, né? Eu estudei para isso, sou pago para isso, então a gente executa com relação a isso, mas ninguém salva 100%, ninguém. né? Exato. Então essa é um pouco da minha rotina aí hoje, né? E o seu Armandão? Como é que é um dia de Armandão? Eu sou um pouco mais bobo. Pouco? Você é muito bobo. Ainda bem que era tonto, viu? Sabe quando acorda os dois caras do Ainda mundo? bem Você que aqui é o ele admitiu, né? tonto. Ainda bem que ele Os dois caras admitiu. acordam do mundo, você aqui é o tonto. Eu tô começando a melhorar. A primeira coisa tem que admitir, né? Depois você Você começa a enxerga, consertar. eu sou tonto mesmo, tá? Alguma coisa eu vou mudar. Vou tentar mudar. Persiste no erro é que você é burro de fato. Então, eu acordo segunda, quarta e sexta, eu vou falar assim, eu acordo às 4h30 da manhã e termino de trabalhar às 11 horas da noite. Então, eu tenho minha aula às 5h30, 6h30, tenho um período da manhã até meio-dia, aula. Volto a trabalhar às 2 horas, depois desse período do almoço meio. Daí hoje eu me cumpro. O Du falou que era muito importante a gente ter horário para treinar. Eu tava só nas lacunas do meu trabalho, entre personagens e minha empresa. No caso, hoje, um atleta de fisiculturismo me procurou, pediu para que, no final do ano, que eu ajudasse, Arthur Pontes, para que eu ajudasse a puxar o treino dele, que ele quer um cara que treina pesado, que puxa o treino dele, que ele quer chegar No segundo nível. segundo nível, chegar no Olímpia e tal. Isso. Foi, cara, obrigado por me escolher, tamo junto e tal. E por isso, hoje, das 3 às 5, eu fico por conta de treinar com ele, treinar ele, né? Principalmente mais ele do que eu. Vocês treinam juntos Eu daí? acabo treinando junto, né? Moleque de 30 anos treinando com o tiozão de 40 tentando acompanhar. Não, Aí o ego. o tiozão é competitivo forte, ou não? o tiozão é Competitivo, forte, hein? Se sentiu diferenciado. Vamos ver até Sentiu quando eu diferenciado. ainda tô conseguindo puxar, vamos ver até quanto eu aguento. Mais uns 2 aninhos aí Isso, pra queimar. Mais 6 meses, acabou. Acabou. Aguenta. Mas fiquei feliz por isso, que me deixou também... Ficava muito incomodado de não ter a minha rotina de treino. Gostava muito dela, me faz bem. Apesar de nem todo dia você estar disposto a treinar, você está cansado e tal. E isso me fez a não procrastinar. E depois eu volto a trabalhar 5 ou 6 horas. Daí eu dou aula 5, 6 horas. Tenho algumas janelas. Mas de segunda, quarta e sexta eu tenho uma última aula 10 horas da noite. Acaba 11 horas da noite. Para começar no outro dia 6. E segue uma rotina muito similar. Só começo um dia eu acordo um pouquinho mais antes, outro dia meia hora mais tarde. E sigo assim a semana toda. Muito bem. Segunda e quarta que eu paro 11 horas da noite, outro dia eu paro às 8 ou 9 horas. Mas essa rotina é cansativa, é gostosa, eu não falo não, que tem hora que eu jogo uma água no olho, eu falo, não, pô, só mais um aluno, vamos lá. Cafezinho. Red Bull. Porque ninguém... Um Red Bullzinho. Red Bullzinho, café, a base disso. Vai que vai. Porque meus alunos não têm culpa de eu estar cansado ou não, eu tenho que dar meu melhor do primeiro ao É o que o último. Du falou, né, cara? Você tem um combinado com o cara, você tem ali um compromisso. Então, Você tem que dar o seu melhor sempre, Eu né? quero... Isso aí. Pelo menos ofertar, mesmo estando cansado ou não deixar transparecer e dar o melhor serviço para ele, para esse cara das 10 horas da noite, que eu sei que também trabalhou o dia inteiro, tá cansado e tá lá, pro bem dele, eu não vou deixar a E te peteca escolheu, cair. né, cara? Escolheu. E- E os Escolheu Escolheu há né, 20 cara? anos, esse cara é da Companhia Atlética, desde aquela época. produtor. Desde aquela época. Doutor Haroldo tá Louco. comigo desde então. Do equilador e pouco. Figuraça, Treina né? muito. Vou puxar uma aqui, cara, que eu queria que vocês citassem uma. Eu sei que vocês já tiveram lesão, eu sei muito bem. Vocês Sabe já de- tiveram Bom, Sabe, estou. sabe a fraqueza de Eu todo estou. mundo, pô. Como o Murilo falou, você ajudou todos nós, não só sei ele. que todo já mundo, chegaram aí no começo de dia, final do dia, mandaram mensagem falando assim, tomara que Fudeu. o Rafa me ajude hoje. Fudeu. Mas eu quero Tô que vocês lascado. coloquem uma lesão que vocês tiveram que desestabilizou Ah, Dudu, eu sei. cabeça, corpo, aquela assim, puta, agora Pode começar Será agora que comigo, chegou vou minha falar depois hora? aqui que eu preciso. Cara, Fala desses dois aí. o Murilo falou, acho que não estava no ar ainda, era uma cirurgia no meu ombro. Foi super simples, foi para tirar corpos livres, uma artroscopia. Meu ombro estava muito dolorido e tal. Você fez os dois ombros ou não? Um só, né? Só o esquerdo. Até acho que preciso fazer o direito também.
Tenho artrose bem Aí, acentuada no ombro, né? Tô vendo o doutor lá todo dia na academia, o doutor Chad. Ô, doutor, preciso ir lá dar uma olhada com o senhor lá. Ele olha o chá e corre pro outro lado. Claro, eu fujo. Tô retardando isso. Mas, cara, não foi minha pior lesão. Me atrapalhou muito no CrossFit. Foi onde que eu fiz eu parar de competir. O CrossFit estava me atrapalhando muito. Todo movimento de flexão de ombro tinha muito impacto e muita dor. Mas essa não foi minha pior lesão. Ela foi a mais... demorou mais tempo para cirurgia, mas a pior foi quando eu rompi o adutor agachando. E essa me assustou. Eu nunca tive uma lesão assim grande. Essa me assustou bastante, assim. E hoje eu tenho um pouco de receio, tenho um pouco mais cuidado, porque eu achei que não ia dar nada comigo. Falei, não, comigo não vai acontecer nada. Sou forte, foda. Essas Sou invencível. Essas pernas bunda de cavalo. Mas Só que- nossa, a perna dela ficou Isso aí preta, só dá perna. certo. vi. Isso aí só dá certo aos 20 anos, né? Com 40 anos você já tem que prestar mais atenção no sono, mais atenção na alimentação. E por essa rotina que eu disse agora há pouco, alimentação, cara, por mais que você tenta ser regrada, tem hora que você pôr alimentação porque não deu pra você comer. Faz uma alimentação de líquida, porque não deu para parar para comer por causa das aulas. Acorda, dorme muito pouco, dorme de 4 a 5 horas. Isso é péssimo Isso eu acho que é o pior para nós dois. para tudo. Então você está sempre cansado. Era um período que eu estava perdendo peso para chegar na categoria, então tem também um déficit calórico. Então todo mundo de fatores que levou a isso que me deixou muito preocupado. Hoje, qualquer dorzinha, eu tenho receio. Semana passada agachei com 270 quilos, tô com uma dor no outro adutor. Eu postei, pra quem duvidou, só viu minha história. Cada vez que eu agacho, faço um Pai Nosso. Você vê isso aí, tem que arrumar uma hemorroida pra dentro, mano. Enfiar o dedo no meu rabo, colocar minha hemorroida pra dentro, cara. Se a pessoa está, eu só filmo ali. Mas tô indo na coragem. Tá louco. Uma hora eu chamo vocês pra me ajudar. Deus me perdoe. Se Deus quiser, não. O dedo tá aqui, se precisar, né, doutor? Não, hemorroida é de menos. Hemorroida é de menos. Junta 4 cada hora. Eu quero romper o adutor. Ah, cara, quando a gente tem um histórico de treino, né, assim, desde a gente tá falando, né, tipo, a gente fez a escolha de educação física, eu puxo lá atrás, né, e assim, vem essa parte competitiva, né, então a gente gosta de treinar sério, e assim, é até para um educador físico, né, cara, personal, seria muita hipocrisia se a gente falar que a gente não se... ter o autocuidado, que é aquele negócio assim, se eu não me cuidar, né, cara, eu não posso cuidar da minha família e nem dos meus clientes, né, cara. Eu acho que cuidado começa com a gente. Eu acho que é uma total hipocrisia quando eu vejo um personal que não treina, né, um educador físico que não treina, né. A mesma coisa falar que eu vou num cardiologista, o cara com massa de cigarro no bolso. Pra mim seria praticamente a mesma coisa, Nutricionista gordo. Nutricionista gordo. Então, assim, eu acho até para manter essa rotina nossa, né, minha do Armando, por isso que realmente a gente é avantajado fisicamente, que a gente gosta muito disso, eu acho que até é o que nos sustenta nessa rotina nossa de acordar de madrugada, praticamente aí, e até altas horas da noite, é a nossa performance realmente física para isso aguentar. Eu acho que cansa durante o dia, mas eu acho que nós estamos aí de pé até hoje aí fazendo isso, eu acho que é por causa da nossa rotina física, né? E até eu acho que o pilar que realmente é mais difícil pra gente, né, é a hidratação e a alimentação. A gente fura mais pouco, mas a parte do descanso. O Rafa sabe que eu machuco muito por causa disso. A qualidade do meu sono realmente acaba sendo ruim, a sua é pior que a minha ainda. Se você ronca pra caramba, eu já te dei até o CPAP, você me devolveu, não usou. Comprei um. Comprou. Melhorei. Tá igual eu lá. Parece Parece que tem 2 jet ski na garganta. Esse quem ronca mais aqui. Então, eu acho que através disso, né? Então, assim, eu sempre tive... Né, acho que você falar treino, de verdade, há duas coisas, né? Aquela velha máxima de pessoas que malham, né? E pessoas que treinam, né? Então, é difícil você falar em performance ou treino e você acabar realmente, de fato... você gostaria de não tivesse uma lesão, mas você acaba tendo lesão. Então, assim, dificilmente a gente pegar aqui, nós 4 aqui, alguém que não tenha nada, né? Ainda mais que a gente faz lutas, tudo, e treino. Então, dificilmente você vai ter... eu sou 100% zero, alguma coisa. Então, você vai ali mesmo, né? Tomando conta da dor ali e vai, né? Endosando ali e fazendo isso, né? Mas eu acho que a minha pior lesão, assim... Até eu acho que emocionalmente falando, foi, né? Vocês dois são pactuam com isso. Foi no meu campeonato brasileiro de jiu-jitsu, quando eu tava voltando. Olha, cara, é difícil até eu tentando me emocionar. Porque assim, eu falo lá em casa, né? Que depois do nascimento dos meus filhos, acho que foi o dia mais feliz da minha vida, cara. Porque assim... E vocês dois participaram muito disso, né? Tava fazendo a preparação, né? Tava muito bem ali, né? Ele ia de sexta-feira bater na gente. Você acha que eu esqueci disso? Eu tava muito bem. Eu também tava mais ou menos igual o Armando falando. Tava tentando descer de peso, né? Pra categoria que eu tava ali, né? Perto dos 100 quilos ali, né? Tentando descer para de baixo, para não pegar os gordão acima de 100 quilos, né? E acabei tendo, né, aquela lesão cervical. E cancelei a inscrição, né, do campeonato. E fiquei naquela, né, super chateado, né? Descendo ali, faltava 2 quilos para aparecer ali pros 100 quilos ali. E acabei falando com o Murilão, né? O Mudi com o Humberto, né? Fui no Beto. Aí fui lá, o Humberto falou, Zão, deixa eu estudar para você aí e tudo mais. E fiz a cagada de pegar uma segunda opinião nesse sentido. E o cara, né, falou para assim, olha, se você for, você vai ficar tetraplégico, vai
né, tá muito perto da sua lesão da cervical ali. Aí eu falei, puta, aí fica naquilo, né? O Rafa com a agenda ocupada o tempo todo. Demorei, na verdade, tô brincando, mas demorei pra procurar o Rafa nessa parte desse delay, Já né? tinha vendido a inscrição. Já tinha feito o cancelamento, cara. Eu já tinha pedido o reembolso do cancelamento da inscrição. Eu lembro disso. E aí o Rafa falou, não, cara, me tinha me procurando uma semana antes e tudo mais. E nisso eu fiquei até com delay, né? Fui lutar com 104 quilos, peguei um cara de 121, 118 na categoria, foram 3 lutas. E 100 e também 20 alguma coisa. Peguei 3 caras gordão lá, com 103, 104 quilos. E o Rafa falou assim, ó, né, cara, eu lembro como se fosse hoje, né? Foi numa quinta-feira, Foi. eu ia competir na sexta. Aí falou, leva o kimono que a gente vai treinar, né? E vocês dois falaram, vamos lá na academia, vamos lá sair na porrada, né? E eu lembro disso aí até que a gente não comentou nada com o Silas, que era um cara do meu peso. Hein, de ter saído na porrada com ele, hein? Eu tinha um cara da academia de vocês Dói lá, meu né? pescoço até hoje, velho. E aí a gente não avisou o cara que eu tava lesionado nem mais, que era do meu peso ali, né? E eu disse, um rola muito bom, o Silas ali, fiquei quietinho. A hora que eu saí com ele, eu falei, cara, dá pra ir. Eu não fosse hoje, montei na moto, fui buscar o Fran no Botafogo lá. Falei, filho, amanhã vamos pra São Paulo, papai vai competir. Mas não dá machucado, eu vou. Cheguei em casa, falei, ó, tô indo. E a gente foi naquela, né, maciota ali, né, faz a primeira luta, né? Aquele negócio de calça o tênis, vai numa corrida, vê todo mundo correndo. Você chega lá, né? Vê todo mundo lutando, né, cara? Vai. Com a equipe do lado, né, te apoiando ali. Adrenalina. Deu bom, né, Edu? Cara, era pra fazer uma luta, fiz 7, né, cara? Deu bom, né? Deu bom pra caramba, né? Deu muito bom. E assim, Graças a Deus. eu saí de Campeão lá... brasileiro no peso, vice no absoluto. Cara, mas E essa cadeira que você tá sentado aí é uma de rodas? Tipo, Então, exatamente, se eu escutasse a segunda opinião ali, né? Tá. E assim, eu sou muito grato que vocês Cara, dois me apoiaram isso muito aí emocionalmente e também com a questão... É uma crítica, cara, que eu tenho para alguns profissionais da área médicos, assim. O cara olha lá e dá uma sentença de morte, cara, pra pessoa. Mano, uma coisa que eu falo, eu tenho uma mentoria, cara, que a gente ajuda os jovens ortopedistas a estruturar consultório. E eu falo pros caras, assim, a primeira coisa que você tem que se policiar, um ortopedista, um cara que mexe com medicina esportiva e tal, o cara entrou no seu consultório, ele tem um problema. Ele não vai, tipo, no cirurgião plástico, uma mulher vai por estética e quer aumentar a mama. Ele tem um problema. Ele gosta de esporte. Cara, você não pode matar o sonho do cara. Exato. Você não pode virar pro cara, ó, você nunca mais vai Murilo? correr. Não pode. Vamos fazer uma viagem aqui, que você talvez pode concordar comigo. Tem um lance assim, ó, você vai no seu consultório lá, você teve muita lesão de joelho, por causa do futebol. Né? Vamos pegar o cruzado anterior. Logo, futebol, cruzado anterior. O cara pode cruzar o cruzado anterior de qualquer coisa. É uma heurística que você vai ter sobre aquela função. Né? Tudo bem, tem uma incidência muito grande. Mas o cara pode mudar o cruzado anterior com qualquer outra coisa. Daí você chega lá e fala, não joga mais futebol, futebol não é pra você. Porque o cara gosta. Você matou o sonho do cara. Matou o cara. Falou, meu, Você matou fortalece. o hobby do cara. O que tira a cabeça do cara dos problemas. Você não pode fazer isso. Ou se não, também, outra heurística também, você já tem, o cara começa a contar a sua história, você não ouve a história do cara, e você já tem a lesão é tal, então a lesão é isso, sentenciado, acabou, não dá pra fazer mais. Você já tem aquilo pré-estabelecido na sua cabeça. Você nem escuta a história do cara, a vivência do cara, o porquê que levou naquela lesão. Como eu disse, é multifatorial um tempo atrás. Com certeza. Então, o cara não faz essa análise. Cada um tem uma história. O cara já por ver aquilo lá e talvez pela demanda da agência do consultório, isso é a minha opinião, o cara já vem, o cara começou a falar, pô, mas é isso, acabou, não faz mais isso. Cara, eu concordo 100% com você. Né? Eu acho que tem muita gente, assim, principalmente old school, dentro da ortopedia, que o cara é engessado. O cara, ele tem aquilo na cabeça dele, eu joguei bola, eu rompi o cruzado, eu vou te operar, você nunca mais joga bola. Pô, você não opera, ué. Tudo bem, vai ter artrose no futuro, tem que operar de qualquer jeito. Beleza, eu concordo, tem que operar de qualquer jeito. Mas se o cara gosta de jogar bola, cara, tem que jogar bola. Você vai operar o cara para ele jogar bola, entendeu? Uhum. Você não pode virar para um cara que é corredor. Eu e o Rafa, a gente tem alguns pacientes em comum. A Andressa, por exemplo. Cara, ela teve uma fratura por estresse bilateral na tíbia grau 4. Grau 4A. Se fosse grau 4B, indicação de cirurgia. Uhum. Cara, a gente fez um protocolo, eu, o Rafa e o Felipe, que é um outro fisioterapeuta também, fantástico. Para ela, conversamos com o técnico dela, que acho que, se não me engano, é o Rangel, não lembro. Para fazer um treino para ela poder ir correr a maratona do Rio. Não ia fazer o pace que ela queria. Uhum. Cara, ela foi, correu 42, ligou pra gente chorando, parecia o Ciro, o Mundial que... Isso eu fico arrepiado, legal, cara. Sim. Que o Du me ligou de lá com a medalha, assim, tá aqui, ó. Pô, pra mim, ficou sensacional. Então, a gente fez ali, cara, é uma base. É o fisioterapeuta, é o paciente, é o ortopedista e é o educador físico. Cara, conversando os 4, vai dar certo. Falando a mesma Vai dar língua. certo, cara. E o que você tem que fazer pro paciente, Armandão, é expor pra ele riscos. Olha, tem esse risco, pode acontecer, se acontecer a gente vai tratar, se der ruim. E você pode Mas com essa tríade que você falou aí, ou até mais que uma tríade, Nutricionista.
você atenua o risco e Sim. um consegue Sim. enxergar o que o outro não consegue. Tempo atrás eu falei da mecânica da corrida, o cara começou a correr no antepé. Provavelmente pode ter acontecido com ela. Daí você aumenta o quê? A vibração da tíbia por causa do impacto. Daí você começa a ter onde que acontece a fratura por estresse, os microtraumas. Porque ela mudou a passada, a corrida de uma para outra passada e o volume muito alto, porque ela queria chegar na maratona. Pode ser o mecanismo. Sim, momento muito ciclo. Daí o cara não identificou isso. O cara queria o melhor para ela, o treinador. Que, essa velocidade vai ter uma propulsão no solo, você vai melhorar seu pace e por aí vai. Daí você chega lá e vê uma disfunção. Daí você começa a consertar isso. Ou, como vocês falaram, após a lesão, beleza, aconteceu isso. Agora vamos dar uma olhada. Como que eu posso te ajudar para te manter ativa nisso e a pessoa se tornar feliz. Que o nosso grande propósito é você oferecer isso para ela. Mas o que eu vejo na medicina, cara, é que nem você falou. Tem muito médico, cara, que o cara fica num pedestal. E o cara, por exemplo, ele não fala com o fisioterapeuta, ele não fala com o educador físico. E, cara, isso é a pior coisa que pode acontecer. Eu tenho uma rotina, cara, eu opero um paciente, acaba a cirurgia, eu converso com o familiar e eu mando um áudio explicando pro fisioterapeuta o que foi feito. Eu não viro pro cara e falo assim, porra, eu quero que você faça, sei lá, cadeia cinética aberta, quero que você faça isso, aquilo. Cara, eu falo, ó, a cirurgia foi assim, ó, o enxerto ficou assim, dei ponto, não dei ponto no menisco. Reabilitação, o cara tem que saber o que ele vai fazer. Senão, meu paciente não tem que estar com esse cara. Você concorda com isso? Não, cara, e eu faço isso com todos os fisioterapeutas. Mas isso tem em todas as áreas, Negão. Eu até conversei uma vez com ele. Se a gente conversasse melhor, as áreas se interagiam. Que eu falei até uma vez, não sei se você vai lembrar, que eu achei que tinha que ter a parte de treinamento na fisioterapia, treinamento esportivo. Porque, e não é problema deles. Pega uma pessoa lesionada que quer correr. Geralmente eles se lesionam no taper, no final da preparação que já vai para a prova, né? Daí chega no fisioterapeuta, o cara coloca uma carga de trabalho alta, porque é o protocolo da lesão, ele não está errado, mas não conversou com o treino que faz essa metade, não cabia essa daí. Então, se você não tem essa conversa, e às vezes cada um fica na sua verdade, no seu ponto, fala, não, isso aqui é melhor para ele, eu vou trazer isso para ele. Essa outras partes multifatoriais. De fato, isso é o melhor, mas não é melhor nesse período. E quem tem que né? ser beneficiado. E o médico também é uma coisa, mas o problema não é do médico, o problema é nosso. É do educador físico, é do fisioterapeuta. É do médico, Manuel, porque o cara tem que ter contato com vocês também, cara. Você tem uma cabeça mais aberta, mas o que acontece? Mas acho que a maioria da minha geração agora tem essa cabeça. A grande maioria da minha área, cara, os caras têm conhecimento muito simplista, não sabe conversar com o médico. O médico fala, cara, esse cara não sabe nada. Deixa que, pelo menos o que eu sei mais que ele, eu resolvo o problema aqui. Né? Eu vou acabar com o problema dele. Então esse é o problema. Quando a gente começar a conversar e as pessoas tiverem mais informação, eu poder conversar com uma informação mais linear com o médico, ele vai entender, pô, esse cara sabe o que está fazendo melhor que eu, vou dar continuidade ao que eu fiz. Mas não vai estragar a minha cirurgia. Mas é o ponto que a gente vai chegar, né, mano? Isso acontece porque ele tem 20 anos de formação, a gente também tem, o Rafa é um cara diferenciado na área dele. Então a gente gosta de estudar e gosta de realmente ir atrás da pessoa, do paciente ali, do cliente, mais em relação a isso. Então, chega num ponto a gente tá falando que a galera é escolhida pelo TikTok. É que você vê, então, filmagem. Tudo isso volta no começo da nossa conversa. Volta tudo ali, tipo assim, são pessoas e são pessoas, né? Então, assim, o que eu acho mais bacana, né? Isso que vocês estão falando, então, o papo sem receita, a gente conversar mais abertamente, mais informalmente, exatamente isso. Eu acho até o princípio de vocês terem feito esse podcast aqui do senso de revolta, de informação que vocês estão precisando passar para as pessoas, que hoje realmente é uma puta de uma mentira, cara. Do papo sem receita é uma conversa hoje aberta. Hoje é vendido uma mentira na internet para todo mundo, em todos os nossos setores da saúde, né, cara? Então, a gente tá falando toda essa parte, né, do status social, do hype e de todas essas outras porcarias aí, que não realmente, de fato, o cuidado com o ser humano não existe mais, né, cara? É o tanto quanto eu posso extrair de você, o tanto quanto eu posso vender uma mentira pra você e pronto, né? Vamos pro próximo. Vender, né? A internet mostrou a possibilidade do cara vender e ganhar dinheiro, o cara vai pra lá, sai de uma faculdade. Você teve biomecânica na sua faculdade? Tem. Eu não tive na minha, eu tive cinesiologia, 1 e 2. Tudo bem, utilização do movimento. Fui procurar biomecânica depois que eu me formei. Se um cara sair pra eu entender melhor as funções, eu tive que precisar correr atrás disso sozinho, por conta, né? Então, se um cara sai formado e não sabe algumas coisas dessas, só pensa e fala, pô, já sou graduado, eu peguei o CREF, tenho direito a dar aula de personal, vou dar personal e vou trabalhar. Esse cara talvez não seja apto a conversar com o médico e quebrar toda essa barreira que a gente estava discutindo aqui agora, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Não tem problema não saber o que está fazendo. Se você começa ali sem saber e com aquele fato, aquele motivo é um propulsor para você ir atrás e aprender, ótimo, você vai aprender. Agora, se você se basear, sentar na mentira que nós falamos lá e só querer vender o seu produto e ganhar dinheiro a qualquer custo, daí entra no médico que a gente conversou aqui também, do carrão, e por aí vai. Eu acho que aí você é um charlatão mesmo, você está apenas enganando os outros. Né? Gente, deu nosso tempo aqui, passou rápido demais.
Eu acho que a gente vai ter Tinha que fazer... assunto, hein? Vai ter que fazer um Segunda parte 2. edição. Que eu queria perguntar um monte de coisa aqui, ó. Eu vou ter que fazer um parte 2. Bom, gente, ó. Agradecer demais a presença de vocês aí. Vocês foram escolhidos a dedo. A gente queria 2 irmãos para estar aqui, que a gente também não ficasse nervoso no primeiro podcast, né? Que a gente tivesse essa interação, essa amizade toda aí. Bom, próximo episódio vai ser com a Nádia e a Marília. O slogan é Mulheres que Inspiram e Performam. Vai ser bem, bem bacana mesmo. Extraordinária escolha. Pessoal, segue o podcast aí, avalia, compartilha. Cara, deixa um recado final vocês dois aí, aonde o pessoal pode encontrar vocês, trocar uma ideia. Bom, pode me seguir aí no Duzão aí, né? Duzão, Duzão.franco, né? O meu Instagram, que é mais fácil, né? E a gente pode conversar ali. E é isso, quero agradecer vocês pelo convite aí, assim, extremamente honrado aí, tenho certeza que o Armandão também aí por ter escolhido nós dois para começar, né? E assim, acho que o intuito realmente do podcast de vocês está sendo assim, da melhor forma possível e sensacional, que é trazer informação de verdade realmente para as pessoas. Isso é muito raro hoje, né? Vocês não estão tentando vender nada, pelo contrário, desmistificar, né? Esses mitos que tem pela internet. Eu acho que realmente aqui é um caminho muito legal e fico extremamente honrado e desejo muito sucesso para vocês aí, que eu tenho certeza que vocês, como pessoa e como profissionais que eu já conheço, já são amigos e irmãos, tenho certeza que vai ser demais. Boa. Bacana, obrigado, Du. O que eu posso botar de mensagem aqui é que faça uma atividade física. Não espere estar preparado a uma atividade física, ao jiu-jitsu, ao crossfit, ao beach tênis. Invista na prevenção para não investir no tratamento. Isso. Comece sem achar que você está preparado. E vai melhorando pós a pós, que o seu corpo vai agradecer para isso, sua saúde vai agradecer para isso. Hoje a gente tem que... Acho que a nossa briga maior é não ficar entre a gente, é brigar contra o sedentarismo, Sim. que só tem aumentado, e isso, todas as doenças provenientes disso. Então comecem, dá o seu primeiro passo, estando preparado ou não, estando com dor ou não, que sua vida tende a melhorar. Acho que a melhor mensagem que eu posso passar aí, através do que eu entendo um pouco sobre isso. Tá? E daí, dar um conselho pra você, da próxima vez, não convido o Duzão, não, que fala mais que mulher. Como só eu, que o negócio vai mais rápido. Primeira vez na vida que ele chegou antes que eu em algum lugar, e primeira vez na vida que ele falou mais que eu, que você tá falando. Fala mais que come da cobra. Nem o Faustão de domingo falava assim. Galera, acabando o podcast então. Próximo episódio vai estar aí. Agora a gente vai fazer aquele confere do Rafa contra os dois do jiu-jitsu. Eu vou arbitrar. Os faixa roxa são os mais perigosos. Prefiro pegar o Armandão, viu? O velho do Armandão aqui. Gente, vocês agradeço, dois. galera. Valeu. Sucesso. Obrigado pelo convite. Obrigado a nós. Valeu. Valeu. Era.